Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia para quê? O seu quadro de teologia aqui dentro do canal do Dizascope. Hoje eu estou muito feliz que a gente está recebendo um dos professores do Dizascope School, aqui a nossa escola de formação de líderes e plantadores de igreja. A gente vai pensar sobre algo que talvez tenha sido difundido da maneira muito errada no Brasil em relação à teologia e a empreendedorismo, teologia e negócios. E eu creio que esse podcast vai te abençoar bastante. Então bora lá! Então hoje eu estou aqui com o pastor Beto. E aí, Del, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar num bate-papo tão importante, temas importantes, geração com desafios importantes, então estou muito feliz de estar aqui. Sem dúvidas, é um tema que a gente precisa pensar muito. E eu queria começar batendo um papo com você, ouvindo a sua perspectiva sobre a finalidade da teologia. Conforme eu te falei, a gente tem uma perguntinha padrão de início de podcast. Eu queria muito ouvir sua opinião sobre isso, como um missiólogo, alguém que é especialista na área aí. E, meu amigo, na sua perspectiva, qual é a finalidade? Teologia serve para quê? Eu diria, a princípio, aquilo que todo mundo vai dizer, conhecer mais a Deus. Mas eu diria que a teologia, ela nos dá o real sentido de quem nós somos e por que existimos. Eu diria isso. Muito bom, muito bom. Hoje você está responsável por quais áreas? O que você tem feito ultimamente aí? Já falou que é pai, vô de 5 netos. Bom, isso já pega um já tempinho. É bastante trabalho. Então, eu tenho o privilégio de ter plantado uma igreja com um brother querido, o Rodrigo, há 5 anos atrás, né, um pouco mais de 5 anos. A gente plantou a comunidade cristã lá em Cabo Frio, no Rio. Isso já pega um outro grande tempo, né? Mas é uma bênção estar pastor. Eu costumo dizer que eu não sou daqueles que tive uma identificação vocacional, pastoral ao ministério, né? Na verdade, nunca me vi assim. E quando Deus começou a gerar isso, me foi bastante assustador. Resisti bastante. Lutei contra isso, porque todo o meu entendimento é servir na missão de Deus para completar a tarefa. A tarefa que foi deixada para a igreja. A igreja foi criada para uma tarefa, que é a grande comissão. Mas eu entendi, e aí Jesus teve que ter paciência e pulso comigo, entendi que estar pastor seria um passo importante naquilo que Deus queria gerar no meu coração, no entendimento sobre a igreja é a geradora do vocacionado. Ela gera a multiplicação de discípulos e ela prepara aqueles que têm esses chamados específicos. Bom, e eu já venho atuando, antes de me tornar pastor, e continuo atuando em organizações ligadas a isso. A isso o quê? Completar a tarefa. Então, a gente tem uma identificação muito grande, eu e minha esposa, com o mundo muçulmano. Legal. Lá no mundo muçulmano, e o mundo muçulmano não é geográfico, né? Ele está espalhado em várias partes do mundo. Ali estão os povos com maior dificuldade de acesso, né? Embora não seja a maior quantidade. Então eu estou ligado a organizações. Eu sou hoje coordenador do Departamento de Profissionais e Empresa em Missão da Associação de Missões Transculturais do Brasil, a MTB, que é a associação que reúne as principais organizações missionárias, igrejas e escolas com foco transcultural, né? Aponta lá onde é que falta chegar ao evangelho. Vamos nos juntar para isso. Então, mais estratégico. É mais estratégico. E eu coordeno o departamento que envolve as profissões e os negócios. Sirvo como professor de algumas escolas, como Perspectivas, que está tendo aqui em Bragança também, que é um movimento muito especial, através da missiologia, trazer o cristão para não deixar de viver a sua vocação dentro da missão de Deus.
sirvo no conselho diretor de uma agência, numa organização missionária. Eu vou evitar alguns nomes aqui, porque é bem público, né? E também coopero em escolas assim, em menor escala, porque eu não me vejo como professor e muito mais como testemunha daquilo que eu tenho vivido. E aí, na parte executiva na missão, a gente fundou há 10 anos atrás uma organização chamada Lar no Mundo, que trabalha com acolhimento de refugiado e apoio a essas estratégias e principalmente na área de negócios como plataforma para revelar Jesus em lugares fechados. Eu sou presidente dessa organização e ali a gente prepara, a gente não enviava, mas acabou sendo uma organização que está enviando, mas o foco da organização a gente continua trabalhando com acolhimento, a gente tem uma família afegã acolhida, mas principalmente dar um suporte para missionários que querem acessar áreas de difícil acesso. E a gente, com a nossa expertise em negócios, especificamente num determinado tipo de negócio, a gente cria ali treinamento, capacitação para que eles... E pastoreia, faz mentoria. Então a gente está sempre envolvido com lugares difíceis, vamos dizer assim. Cara, isso. Você falou uma frase aí de usar a empresa ou o negócio como uma plataforma da expressão do Cristo. Uhum. E hoje em dia, talvez nas redes sociais ainda mais, existe, eu acho que uma troca de posições, né? É o Cristo que me ajuda a ter uma boa empresa. E não a boa empresa que faz com que eu manifeste Cristo ao público ou então aos funcionários em si. Uhum. Como que você tem lidado e como que você acha que seria mais proveitoso para um empreendedor, talvez inexperiente, ou alguém que está começando agora e coisa do tipo, enxergar a empresa não como um fim em si, até aquilo que você conversou comigo aqui no off, mas como um meio da proclamação do evangelho. Como que vocês fizeram essa sublocação de valores? Ô, Léo, esse aí é um desafio, não só nessa área específica, né? É interessante que um segmento grande de cristãos continua vendo Cristo como alguém que pode melhorar suas vidas. Sim, um anexo. Não entendeu que a obra de Cristo em nós não é nos tornar moralmente melhores. Ou ricos. Ou ricos, ou qualquer outra coisa que se parece com valores humanos, né? Uhum. A primeira obra de Cristo em nós é morrer. Por isso que eu digo que igreja não é hospital. Não é para melhorar, porque a igreja que é hospital, ela tem problema, ela mantém pessoas vivas. A igreja precisa ser um necrotério, onde pessoas entram vivas e morrem e nascem do Espírito. E aí os valores todos se quebram. Aí é que há uma ressignificação e uma mudança a partir de uma morte. Isso não dá para melhorar, não dá para aprender. É impossível conciliar por isso, porque o evangelho é morte e vida. Da mesma forma, os negócios, né? Olha, vamos ungir aqui a minha empresa na inauguração, vamos fazer um culto não de gratidão, mas um culto, né, para que a empresa vá bem, que Deus me abençoe. Cara, Deus não está preocupado com a empresa de ninguém. Você quer ter uma empresa boa? Se capacite, né? Seja zeloso, seja excelente. Deus está trabalhando em compromisso o seu propósito, que está descrito de Gênesis a Apocalipse. Ele está em compromisso para levar a redenção, a criação, para então voltar a viver com ela. Esse é o compromisso de Deus. E aí, aquele que entende isso, ele se junta ao que Deus está fazendo, seja na sua vida pessoal, seja aqueles que foram chamados para serem empresários, que vão se colocar topar o convite de ser inserido no que Deus está fazendo. E aí a empresa ela passa a ter um foco, né? Com os valores cristãos, governada por um cristão que sabe que Deus está comandando as coisas rumo a cumprir o seu propósito, e ele vai se juntar a isso. E aí a empresa serve exatamente para esse propósito, e não para propósitos pessoais, que muitas vezes isso vai gerar menores lucros, menor visibilidade aos olhos humanos, vai na contracultura das ondas, porque existem ondas gerenciais, comerciais. Você lembra de uma época que era tudo MBA, todo mundo tem que fazer MBA.
o MBA. Aham. E aí, agora você tem a onda dos os mentores, né? Você tem super mentores aí. Essas são ondas que vêm. E se você não tiver firmado em que a sua vida e os dons que Deus te deu, seja ele para tocar uma empresa, estão servindo ao propósito do Senhor, você vai embarcar em qualquer onda. Então é basicamente isso. Se você sabe o que Deus está fazendo, você foi chamado, sabe que você foi chamado na última ordem para isso, você se junta a isso, inclusive com seus negócios. E até eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso, porque às vezes eu acho que existem dois extremos, ainda mais no contexto histórico da teologia aplicada no Brasil, né? Ou existe um conceito franciscano de o crente precisa ser pobre, precisa achar todas as coisas e tem que viver como um miserável. Ou então a hiper riqueza, no contexto até de uma teologia mais triunfalista, que você nasceu para vencer, mas não vencer o pecado, não vencer a sua carne, mas vencer no aspecto financeiro, né? É interessante como que a cosmovisão coordena até essas duas aplicações. Agora, assim, é pecado uma empresa cristã lucrar muito? Números altos, eu digo, nesse sentido? Olha, é uma pergunta difícil, porque nós somos mordomos, nada é nosso, tudo é do Senhor. E se a gente tem a oportunidade de estar gerenciando ou tendo posse de algo que não é nosso, a gente sabe que tudo isso tem um dono. O conceito de mordomia é o seguinte: o mordomo está lá na casa do Senhor. Ele vive com aquela roupinha de mordomo, mora numa casa boa, come uma comida boa, desfruta de um ambiente que não é dele, que ele não poderia ter, mas sabe que está ali para servir ao seu Senhor. Né? Então, eu acredito que nesse ponto, a ideia de mordomia ela tem que ficar muito clara. Eu não acredito que lucros estratosféricos sejam algo que glorifica o Senhor. Porque a Bíblia, ela nos dá claramente indicações de sermos justos. Então, imagine dá um exemplo, se essa caneca, né, ela é vendida no mercado. No mercado de canecas, quanto custa? Caneca para sublimação, sei lá, R$10. Aí tem um que vende a 12, outro vende a 9, ou seja, R$10 é o preço médio da caneca de sublimação, que depois de sublimada, com os custos de mão de obra e todos os insumos, ela vai ser revendida a R$30. Isso daria uma margem de R$5 para quem é o sublimador da caneca. Mas então, eu lá consigo comprar esta caneca em vez de R$10, R$2. Consigo comprar lá, sei lá. E aí, o preço de venda dela no mercado é 30. Eu comprando a 2, eu vou ter R$8 a mais. Olha, se eu sou um crente de verdade e eu sei que isso aqui a minha empresa glorifica o Senhor, eu não venderia essa caneca a R$30. Eu repassaria o custo que me foi facilitado ou diminuído para isso. A gente vive no nosso negócio, a gente tem uma plataforma de treinamento que é uma cafeteria em Cabo Frio. E a gente trabalha com... Eu vou dar um exemplo prático, porque eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Sim. Né? A gente trabalha com cafés especiais. Cafés especiais são cafés de uma categoria, é o topo da pirâmide de qualidade. Nós temos cafés, na base da pirâmide, cafés comerciais, que no Brasil é classificado de 3 tipos, que é café tradicional, superior e gourmet. Tradicional é o Conilon, café mais barato. Que torra o bicho, o mato, tudo. O tipo, né? São 2 tipos de Do café. grão, De grão. O Conilon, o Robusta e a Arábica, né? O Robusta é um tipo de grão de árvore que dá em qualquer lugar, e o grão de café é um grão que tem menos açúcar, menos óleos essenciais e dá menos possibilidade de degustação. Né? Não que seja ruim, mas o italiano, o português gosta do Conilon, né? Tem mais amargor. E o Arábica, que é um café que precisa de cuidados locais, não vamos entrar muito nesse termo. Então o café tradicional é só Conilon. O café superior é com um blend, uma mistura com arábica. E o café gourmet é 100% arábica. Acima do gourmet,
tem o café especial, que ele é o arábica cultivado de forma artesanal, com cuidado, o cuidado de torra, perfis de torra, e que tem um tempo menor entre torrar e chegar na xícara. Esse é o café. Esses são cafés que custam acima de R$100 o quilo. Muito poucas cafeterias ou casas de café no Brasil trabalham com cafés especiais. Isso tem crescido. Por quê? Em vez de comprar R$60 o quilo, né, ele vai ter que pagar R$100 o quilo do café. Né? Nós trabalhamos com esse café. Todo o mercado de Cabo Frio, de cafeterias, ele tem lá um preço médio do expresso. O nosso preço do expresso é esse. Só que o nosso café é um café especial. Né? Então, aí o pessoal fala, por que você não cobra a mais? Você está cobrando barato. Eu falei, porque eu consigo comprar um café especial. Num preço do meu network que me permite vender o expresso de muito melhor nível, a nível de sabor, com um preço competitivo de mercado. Então, esse, para mim, é isso que glorifica o Senhor. Né? Então, uma empresa que tem um lucro exorbitante, ela está explorando de alguma forma. De alguma forma. Né? Ah, mas eu estou dando parte do meu lucro para a obra do Senhor. No Evangelho, o fim justifica os meios. É de qualquer forma. Né? Jesus não é o caminho. Ele não define o fim. Ele não precisa da nossa ajuda para chegar no fim, porque ele define o fim. Por isso que Jesus é o caminho. Porque é no caminho com ele que ele é glorificado. Então, o caminho, o processo, é a parte que nós temos o privilégio de glorificar a ele. Então, eu não acredito que uma empresa deva ter lucros exorbitantes. Se ela, assim, tiver a possibilidade, ela deve tornar menor o lucro e fazer mais o seu produto, o seu serviço mais acessível. A gente, aqui do Dizascope, às vezes a galera entra em alguns sites para comprar livro e tal, que a gente tem a livraria nossa aqui, né? E aí a galera sempre fala, pô, o livro é um pouco mais caro, o livro de vocês é um pouco mais caro e tal. E a gente ficou batendo cabeça, mas como é que é mais caro nossos livros? Porque é muito até produzido por nós e tal. E aí a gente foi fazer... Então, os gerentes, porque assim, a minha parte é teologia e filosofia. Eu, de negócio, só sei pra ouvir. E aí os caras falaram, cara, a questão é que nós pagamos todos os impostos que são devidos. Nós não sonegamos nada, tudo que entra com nota, tudo que sai com nota. E aí isso, consequentemente, vai encarecer o produto. Não estou falando que outras livrarias não fazem isso, né? Estou dizendo que o processo dentro do Dizascope, isso desde o início, o Douglas sempre foi muito zeloso em relação ao testemunho nesse aspecto. Ah, mas o governo... Cara, dá a César o que é de César. A nossa parte de responsabilidade cabe a nós no bom testemunho. E às vezes os nossos livros saem um pouco mais encarecidos, mas uma coisa que a gente sempre costuma falar quando a gente vai ministrar fora e leva alguma banca de livros, ou então até mesmo os vídeos, é que você está apoiando uma causa missionária. Porque o Dizascope tem esse aspecto também de missionário. Temos alguns missionários em campo, temos a família Dizascope, a escola com o Barroco e a Vívia lá cuidando dela pra gente. Então a gente fica nessa dinâmica, né, da empresa e do negócio em si. Agora, o que eu queria ouvir você falar um pouquinho também é como que um negócio pode ser usado para abrir porta em um país que não dá acesso ao evangelho. Qual estratégia vocês usam? Como vocês fazem um mapeamento de campo? Que eu acho que foi muito legal a sua frase em relação a essa plantação estratégica de um negócio a fim de que o evangelho seja comunicado e proclamado. Como que vocês fazem, então, essa curadoria do lugar, do que vai ser enviado, qual vai ser o negócio e como que vocês estruturam esse plano? Sim, então esse é o cerne do negócio como missão. Esse aí é o objetivo, não é o negócio. Negócio será um meio. E eu acho que se eu pudesse definir o nosso tempo geracional frente à tarefa de completar a grande comissão, uma frase para a nossa geração para mim, acesso ao evangelho. Por que acesso ao evangelho? Nós temos hoje o cenário mundial a nível de dividir em nações ou dividir em povos, etnias. Nós temos um cenário que mostra ainda uma parcela significativa do mundo que tem dificuldade de acesso ao evangelho. E especificamente
Se a gente colocar aí que nós temos mais de 7.000 povos, que a gente chama de povos não alcançados, que é onde o evangelho não chegou, ou o evangelho chegou de forma que a igreja não consegue se multiplicar sozinha, geralmente menos de 2%, diria essa classificação de povos não alcançados. Nós temos um desafio de promover a revelação de Jesus nesses lugares. Mas temos um desafio maior, que dentro desse grupo tem um outro grupo, que esse sim é a tarefa que falta para completar. São os povos isolados ou não engajados. É um termo que a gente usa em missiologia. São cerca de 3.060 povos não engajados. Esses povos não têm cristãos, não têm Bíblia. Isso, a característica da localização das nações de onde eles estão são nações fechadas, culturalmente muito diferentes. Então, o acesso do evangelho a esses lugares é que nos faz olhar para as escrituras, nos faz orar e perguntar: Deus, qual estratégia o Senhor usou ao longo da história quando os teus filhos se depararam com situações como essa? E a gente se lembra logo de Atos 18. Em Atos 16, Paulo tinha a ideia de completar a evangelização da Ásia, e vem o Espírito Santo impede dele ir para 2 vezes, e ele tem a visão do varão da Macedônia, e ele então, em vez de fazer o que ele queria, tentou 2 vezes, e ele faz a vontade do Senhor, e ali o evangelho entra na Europa. Aquela visão foi a direção do Espírito Santo de Paulo para entrar na Europa. Paulo entra na Europa num cenário diferente, porque era um cenário totalmente grego politeísta. E Paulo, ele se vê de frente a esse desafio. Como serei eficaz em revelar Cristo num contexto politeísta? Nós vamos ver em seguida Paulo em Atenas, onde ele usa a estátua do Deus desconhecido, mas quando ele chega em Corinto, ele vê a complexidade que era Corinto. Corinto era uma cidade complexa culturalmente, muito sofisticada culturalmente falando, e Paulo fala: eu não posso chegar aqui e falar de Cristo de qualquer jeito. Aqui é fechado para o Cristo judaico, né? Deus, qual a estratégia? E Paulo tinha uma profissão, ele fazia tendas. Ele se junta com Priscila e Áquila e ele inicia estrategicamente um negócio que muitos acham que era só para levantar dinheiro. Não entenderam a intenção de Paulo. Paulo estava criando um acesso a revelar o evangelho. Ele cria lá o seu negócio de fazer tenda, e era comum um negócio, porque as viagens eram a pé, todo viajante precisava de tenda para armar e dormir durante a noite. Paulo cria lá a tenda do Paulo. Tendas Paulo. Tendas Paulo. E a tenda dele era boa, e quando ele começa a vender tenda, ele começa a entrar na cultura de Corinto, começa a se relacionar com os coríntios. Ele traz o acesso que ele não via de maneira fácil. E o texto de Atos 18 diz que ele fazia tendas e no sábado ele ia para as sinagogas. Então, o negócio ele é um acesso criativo para a revelação do Cristo. E por que é criativo? Porque se a gente chegar, como Paulo chegando em Corinto e revelar Cristo como ele estava acostumado a fazer, não ia funcionar, porque era um local fechado à cultura ou à cosmovisão paulina que ele vinha. Como hoje nós temos esses 3.060 povos, que não adianta você chegar, Léo, eu sou Léo, tá aqui, aplica o meu passaporte, aqui o meu visto, eu vim aqui, pessoal, você podia reunir aqui, eu queria falar de Jesus. Não vai funcionar. Tá risado. Então, o que o Léo pode fazer de forma criativa para revelar Cristo? Bom, não é possível ter um visitante. O tempo desses lugares de ir como turista ou ir como estudante acabou. Isso não funciona. Mas se o Léo entender que tem alguma expertise em alguma profissão ou negócio e empreender um pequeno negócio que faça, primeiro, ele ter um visto de acesso, que ele possa ter uma permanência naquele lugar, que esse negócio proporciona a ele relacionamento,
com o povo que Deus separou para o Léo revelar Jesus. E ainda, que dê credibilidade à mensagem do Léo. O negócio é acesso, o negócio é permanência, o negócio é relacionamento, o negócio é credibilidade. Vou falar do meu negócio. Imagine o Léo fazendo uma cafeteria num lugar fechado e fazendo o melhor café, tendo uma cafeteria mais top. A credibilidade do Léo nesse povo, ela sobe. Quando o Léo começar a conversar sobre qualquer coisa, o povo vai ouvir, porque é o dono da melhor cafeteria daquele lugar. Vende preço justo, trata a gente da maneira boa. Exato. Cumpre as leis. Cumpre as leis. Não está preocupado com a parte social, condições de trabalho. Está preocupado com a parte ambiental. Não está derrubando, descartando de qualquer maneira. E, acima de tudo, o foco do Léo não é o negócio. Ele vai trabalhar bastante, ele vai ser muito caprichoso, mas tudo isso para quê? Para que aquele negócio seja uma plataforma de revelação do Cristo, o acesso. Então, basicamente, eu resumi o que é um negócio como missão. Você acha que hoje, e lógico que não dá para a gente generalizar, mas boa parte do conceito de missões no Brasil, ele é mais penoso de um sustento para a igreja local do que sustentável em si? Entendeu? Minha pergunta, tipo assim, um missionário no campo hoje, ainda que bem intencionado, mas talvez não bem estratégico, ele pode ser mais um custo e um peso para a igreja do que um benefício? Olha, Léo, eu acho que a gente continua com um paradigma nessa área financeira. Eu faço parte de uma organização que plantou quase 5.000 igrejas em povos não alcançados, desde que ela foi fundada. Sou do conselho diretor. A meta é chegar a 6.000 igrejas aí no final de 2025, só em povos não alcançados e, especificamente, também os não engajados. Essa organização ela tem um levantamento de quanto custa em dólar para plantar uma igreja, desde do acesso ao lugar, do missionário que chega, o tempo que ele vai levar, tem uma média. Até que se torne uma pequena comunidade de discípulos capaz de gerar outros discípulos. Aí virou uma igreja. Que não é só, né, Jesus, ele deu a grande comissão, né, que tem detalhes diferentes em Mateus 28, de Atos 1:8. Né? Um, ele façam discípulos, o outro sejam testemunhas. Então, ensinando todas as coisas que eu ensinei. Então, nós temos não só que chegar e pregar, mas nós temos que ensinar o que Jesus ensinou, fazer discípulos, né? Essa é a última ordem. Então, nós temos recursos. Essa organização e outras que eu sirvo, levantou aí o PIB das igrejas evangélicas. E deu um desconto em boa parte das igrejas que talvez não tivesse uma teologia saudável. E hoje a igreja ela dispõe de 9.000 vezes os recursos para terminar a grande comissão. E se então decidisse usar os recursos, gastaria apenas 0,015% do seu PIB. Caraca. Para plantar a igreja nesses 3.060 povos. Então, nós não temos problemas financeiros na área de missão. Não temos. Recursos nós temos. Nós temos recursos alocados em lugares errados. Uma má gestão. Má gestão. Digo a você, vou falar uma coisa polêmica aqui. Minha esposa não está aqui hoje para me segurar, porque às vezes ela fica olhando para mim e fala, isso não, mas ela não está aqui, depois ela vai... Por que você falou isso? Mas eu fico perguntando, a gente tem muito mais facilidade para comprar um super painel de LED de 300 pau do que para sustentar um casal de missionários na Índia que vai gastar 3.000 reais por mês. Como que pode isso? Nós temos muito mais facilidade de comprar um microfone que custa 10, 12 mil reais para a banda cantar, para o pregador cantar, quando podia ter comprado um microfone de 1.000 reais. Então nós temos problemas
na mordomia, não temos problemas financeiros. E aí que vem o outro perigo. Negócio como missão é resolver o problema do sustento missionário. Se a mentalidade foi essa, caiu tudo por terra. Ainda que, voltando ao exemplo lá do Léo, num país fechado, o negócio tem que dar lucro. Vai ser um negócio autossustentável. Vai cooperar financeiramente. Porque se não der lucro, o povo ouvinte vai desconfiar do Léo. Ela deve ser lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro? O que esses caras estão fazendo? Nós temos alguns exemplos no campo assim. Negócios de fachada não existem. Eles comprometem em vez de ajudar. Então, o negócio como missão, ele vai também cooperar, mas não é a motivação para isso. O que nós precisamos realmente é redimir a nossa mordomia com recursos. A gente precisa entender o que é prioridade. Se a igreja foi criada para completar essa tarefa, e se ela não prioriza os recursos para esse fim, ela está fora do propósito de Deus. O que nós precisamos é realmente trazer à tona essa prioridade e necessariamente cortar na nossa carne. Gente, nós estamos aqui no orçamento da nossa igreja, o nosso budget, na onde está indo os recursos. Nós estamos com um ralo aqui. Se a gente não redimir isso, a gente vai continuar vendo problema. Mas porque mandar missionários para esse lugar, para esses 3.060 lugares, vão ser muito custosos, porque a preparação ela é demorada. Estamos falando em nações politicamente complexas, culturalmente complexas, línguas difíceis de aprender, que talvez leve 5 anos. Se a gente pegar uma Índia, tem 2.000 línguas na Índia. A gente trabalha numa região que tem 53.000 vilas remotas, isoladas. Meu Deus. Você precisa de veículos, você precisa de gente capaz de ficar uma semana sem tomar banho. Não tem banheiro. A pessoa vai fazer lá suas necessidades em buracos. Você precisa de ter gente preparada para isso. Disposta a, como Paulo ensinou a Timóteo, completar as aflições de Cristo. Né? Então, o problema não é... E na MTB, só para fechar isso aí de recursos, na MTB a gente tem um departamento de pesquisas que todo o Congresso Brasileiro de Missões, e o ano que vem, em agosto, de 3 em 3 anos, em Águas de Lindóia, tem um novo evento, Congresso Brasileiro de Missões, ele é atualizado. Em 2022 foi o último, e o nosso departamento de pesquisa fez uma pesquisa profunda. Né? Mandei ela, inclusive, para o Michael e para o time que ele conhece, que pudesse responder. Foi respondido pelos missionários. E a primeira pergunta, qual é a sua maior necessidade como missionário? E o número 1 não foi dinheiro, entre os missionários brasileiros. E o que eu vejo muito, outro dia eu me peguei numa conversa, com um discurso de que a igreja não dá dinheiro para missão, a igreja... existe um problema de realocação, mas existe algumas igrejas que entenderam isso. Então nós temos problema na mordomia, nós temos um grande grupo de igrejas, que são as enviadores, com dificuldade de alocar recursos nisso, mas nós temos, aí eu quero encerrar para não deixar um gosto amargo, nós temos um segmento grande de igrejas que entenderam, sim, e estão realocando recursos e têm seus missionários muito bem supridos, mantidos, a ponto de os missionários dizerem, o primeiro problema nosso não é dinheiro. E não é. As igrejas têm recursos. A questão é redimir a mordomia. Então, eu não sei se respondi aí o que você perguntou. Sim. Tem até um livro do Alan Hirsch, O Caminhos Esquecidos. É um livro que o Paulo Borges, que é um dos nossos mentores aqui, indicou pra gente, né? E ele fala da missão e do missionário, ou da igreja missionária, e ela tem dois caráteres, né? O primeiro caráter é o caráter atrativo. Você pode ser uma igreja atrativa com esses equipamentos e tal, que em si, eles não são ruins, se serve propósito e não tem roubado, né, esse aspecto financeiro de outros lugares importantes, que é a igreja atrativa, que tem um belo telão, um lugar confortável para servir o povo, ar-condicionado, coisa do tipo, né? Ou a igreja missional, que é esse aspecto de investir em pessoas para que, através desses missionários, pessoas sejam atraídas para a igreja. E aí envolve, talvez, mini missões
que a gente não enxerga que também é responsabilidade da igreja. Então, exemplo, pegar uma família que tem dificuldade financeira, uma família com condições extremas na pobreza, que talvez tenha um filho que sonha em fazer uma faculdade. E a igreja tem a oportunidade de talvez financiar a faculdade desse jovem, para que lá na frente ele possa, de alguma forma, ressarcir esse dinheiro à igreja, ou não também, mas que possa se tornar também um mini campo missionário, que essa pessoa vai transformar a realidade da família dela. E aí eu até estava conversando com um primo da minha esposa essa semana. Falei, cara, imagina só uma criança de um bairro de periferia, muito pobre, que não tem condição nem de sonhar com a faculdade. Mas ela está sendo estimulada pelos professores e odontologia, usei como exemplo. Odontologia. E aí uma família que talvez passe necessidade, não tem nem comida para comer em casa. E a igreja fala, cara, então nós vamos juntar os empresários, vamos juntar os irmãos aqui e vamos dar vamos financiar a sua faculdade aí de odontologia. E aí a família que antes passava fome, agora vai ter um dentista formado na família. Você quebrou um ciclo familiar que foi rompido naquele momento que você enxergou aquela pessoa como um mini campo missionário ali, né? Que vai transformar a realidade onde está inserido. Agora, meu amigo... Posso fazer um contraponto a isso claro, tudo por que favor, você falou por favor. aí? Quando alguém classifica a igreja entre igreja... Qual foi o exemplo que você deu? Missional e... Atrativa. Atrativa. É o Alan Hirsch, não foi? Não, eu entendi. Eu entendi que foi o Alan Hirsch. Mas veja, nós não estamos falando da missão. Isso aí não é missão. Quando você chegar num local onde ninguém ouviu falar de Jesus, você não vai não vai alugar um lugar e vai criar nada que vai atrair. Esse contexto que ele diz não tem nada a ver com missão. Esse é um contexto evangelístico. É um contexto de igrejas já plantadas. Primeiro, o modelo da igreja é bíblico, não é um modelo que tem a ver com um contexto urbano ou não urbano. A igreja foi o organismo, o próprio corpo do Senhor, para dar continuidade ao que ele falou. Você não vê Jesus tendo comportamentos atrativos ou missionais. Jesus era uma pessoa só. A igreja tem que ser uma pessoa só. O desenvolvimento comunitário, a interferência visível através da manifestação do reino de Deus é uma outra coisa, mas não é o alvo da igreja. Porque aí a gente cai no erro de achar que o evangelho ele está transformando e melhorando o mundo. Se fosse assim, Jesus teria sido o ministério dele não teria sido só de 3 anos e meio. Ele tinha ficado mais tempo, né? O que ele disse? Os pobres, vocês sempre vão os ter, né? Não tô falando contra isso. Sim, sim. Eu estou dizendo que, para mim, a gente não pode chamar de missão algo que, para mim, é obrigação. Quando você chama de missão o desenvolvimento comunitário, você perdeu a essência do que é a igreja. A igreja, ela tem que avançar revelando Jesus onde ele não é conhecido, e à medida que ela é plantada, ela gera uma rede de pontos de revelação de Cristo, onde ela se manifesta no decorrer que ela se desenvolve. Porque ela vai gerar uma multiplicação de discípulos. Os discípulos terão necessidades humanas, onde dentro do corpo de Cristo elas experimentarão um desenvolvimento natural, que será limitado a cenários, né? A gente não pode imaginar que toda a família vai ter alguém formado em odontologia, que isso tem a ver com o evangelho. Em alguns lugares não, mas a gente sabe que o reino de Deus ele não se conforma com a família que passa necessidades humanas, mas necessidades humanas e espirituais sempre terão. Mas acesso ao evangelho é necessário que a igreja crie. Então, o modelo bíblico para a igreja não é ser missional ou ser atrativa, é ser igreja. E a igreja bíblica, ela está desbravando lugares pioneiros, e quando ela desbrava, ela planta, e ali ela manifesta o reino, mas ela sabe que a tarefa magna dela é completar a tarefa. Porque você pode plantar uma igreja num lugar vulnerável, evangelizado, e causar uma grande interferência social, e não cooperar por completar a tarefa. Porque Jesus falou
desenvolva socialmente o mundo e então virá o fim. Mateus 24:14. Ele não falou isso. Ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as etnias, e então virá o fim. Essa é a tarefa magna da igreja. Dar acesso para que pessoas que não conhecem o Senhor Jesus passam a conhecê-lo e sejam salvas. Algumas delas não terão tempo de ter o seu contexto social desenvolvido. Quando a gente define que a tarefa da igreja é transformar a sociedade terrena, você anulou a identidade dela. Embora isso também faça parte, entendeu? Isso é uma questão E é por isso que, passado 2000 anos, a igreja não completou a tarefa. Porque ela começou a responder a demandas. Gente, mas como eu vou mandar alguém pregar o evangelho num lugar que não tem, se nós temos muita gente passando fome aqui? Ela comparou banana com laranja. Ela começou a responder a demanda. Me lembro, se não me engano, em Marcos 1:40, quando, se não me falha a memória, é esse versículo, quando Jesus está no início do seu ministério, ele está na casa da sogra de Pedro. Ele faz muitos milagres. E aquilo dá um vucu-vucu lá, enche lá de noite, até que tem aquela cena que eles descem alguém pelo telhado e tá um tumulto, porque tem um cara fazendo milagre. Era o início do ministério. Marcos capítulo 1, versículo 40. E aí Jesus se retira à noite para orar. Os discípulos vão lá, ainda não eram apóstolos, os discípulos. Ô mestre, vem cá, acaba lá os milagres que você fez, que você começou, porque você fez um monte, agora não dá nem... Uma multidão está em volta, tem muita gente para curar, volta lá. Aí Jesus olha assim: vamos para outros lugares pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. O cabeça da igreja está dizendo: o meu ministério não é para ficar só. Você vê que por onde eu passo, onde eu estou, acontecem milagres. Onde eu estou, acontece desenvolvimento. Mas eu vim para redimir. Então, a gente não pode perder a identidade da igreja frente às demandas. Demandas vai não ter vão para acabar. sempre também, né? Não vão. Então, para mim, desculpe aí o autor aí, não existe igreja atrativa, né, ou igreja missional. Existe a igreja. Fora disso, são modelos humanos, né? Muito bom, bom demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. É um tema também que eu sei que tem queimado bastante seu coração, que você tem se especializado e dedicado a falar, é em relação ao mundo islâmico, né? E talvez por conta da mídia ultra sensacionalista que chega para nós no Brasil, a gente enxerga o islamismo como se fosse uma só coisa. É igual o pessoal fala dos evangélicos, né? Pô, um tempo atrás, faz tempo, na época da outra eleição passada de prefeitos, eu vi um candidato que postou na sua rede social falando assim: almoço com a liderança evangélica do estado de São Paulo. Aí ele colocou a liderança evangélica e falei: cara, esses líderes evangélicos em nada representam a família de Zascope, porque são pessoas totalmente diferentes. Então, enfim, né? Entendeu o que quis dizer? Sim, que o evangélico, ele é muito plural nas suas expressões. E o mundo islâmico também, ele é plural nas suas expressões, né? E eu queria ouvir de você quais são os pontos em que existem um contato entre o mundo islâmico e o mundo cristão, no aspecto até teológico ou de aplicação também, e quais são os pontos que nós somos extremamente opostos em relação a essa religião específica? Bom, sua pergunta é boa, né? Eu só vou rapidamente lembrar como surgiu o islamismo. Nós estamos ali no início do século VII. Maomé, ele nasce num clã importante na cidade de Meca. Na verdade, no final do século VI que ele nasce. Ele é órfão e é criado por um tio. O tio dele é um comerciante que circula de Meca, pela Península Arábica, até Damasco. Ele vai e volta, passa por Jerusalém. Maomé tem grande contato com o judaísmo e com cristãos. Nós estamos falando já da Bíblia, nós estamos falando do século VI, século VII, né? Vamos colocar, ele nasceu no final do século VI, já entrando no século VII. Pós-Constantino, pós-Agostinho. Já tem Bíblia. Pós-Pais da Igreja. Então ele começa a ter contato. E naquela época existia
duas linhas. A igreja, a linha ariana e a outra linha, que era a questão de sobre Maria ser mãe de Deus ou não vamos entrar nisso. Mas ele teve contato. E quando ele tem a sua... ele era analfabeto e ele tinha... Por causa do comércio, o tio dele era muito honesto e ele absorve isso, porque ele cresceu com o tio ajudando no comércio. O apelido de Maomé era o Honesto. Ele era zeloso com a lei, né? E teve influência de judeus, teve influência de cristãos, tanto porque o ritual de ablução islâmico vem da limpeza dos judeus, inclusive com batismo. A orar em direção a Meca veio inspirado nos judeus que oravam em direção a Jerusalém, né? Tudo influência sobre Maomé. Então, quando ele tem a experiência mística, no ano de 622 não, antes, né? Ele tem a sua primeira experiência dentro da caverna, ele se retirava, né? Ele casa com uma viúva rica, ele tem nome de um clã importante, mas ele é numa linha pobre do clã, mas o nome dele é pesado no clã, mas ele não tem dinheiro. Quando ele casa com uma viúva rica, ele agora tem dinheiro e ele tem nome. E ele tem a sua experiência mística, ele tenta entender o que foi que ele teve a experiência. Ele não tem conhecimento do que era. Ele acha que é algo de Deus. E ele procura o tio de sua esposa, que identifica sendo o anjo Gabriel, o enviado de Deus, o mesmo que enviou a notícia para Maria da vinda de Jesus. Bom, se ele é um anjo de Deus, eu sou o profeta. Uhum. E ele se autoproclama o profeta do Islã. Em função disso, muitas coisas do islamismo têm ali princípios, principalmente da lei. O mundo muçulmano, ele tem contato com a lei mosaica, porque considera Moisés, Abraão, considera Davi como profetas. Então, existe um grande contato, vamos dizer, ponto de contato. Você vê que as nações islâmicas são muito severas. Maomé era honesto, ele não tolerava, né, coisas, corrupção, essas coisas, roubo. E você vê nações que são muito duras, porque não tiveram contato com a graça. Com adultério também, uma questão. Com adultério, embora ele criou, né, mecanismos para burlar isso. Não vamos entrar nisso, né? Esse é um outro assunto. Mas a parte toda da lei mosaica é um ponto de contato, né, com o evangelho. No Corão também, Jesus é citado mais de 100 vezes. E ele é chamado no Corão como homem sem pecado. Também é chamado de palavra de Alá. Jesus, ele é considerado um profeta menor do que Maomé no islamismo, mas Maomé registrou. O Maomé não era analfabeto, não foi ele que escreveu o Corão. O Corão foi passado oralmente para os seus seguidores e alguns anos depois da morte de Maomé, ele é compilado pelo segundo califa. Ele é escrito como ali eles fazem uma reunião daqueles que estavam junto com Maomé, todos entram em consenso do que ele falava a respeito das coisas de Alá e eles então registram isso como sendo o Corão. E ali está escrito que Jesus é a palavra da verdade, palavra de Alá, fala que Jesus é o Espírito de Alá, o Espírito de Deus, que é o homem sem pecado. Maomé pregou durante 10 anos em Meca, que é o início do ministério de Maomé. E Meca era um lugar politeísta. Tinha lá um cubo, uma casa, em volta de um meteorito, que era a pedra que eles criam na tradição, que era a pedra do céu, que tirava o pecado. Quem tocasse na pedra tinha os pecados perdoados. Era uma lenda de Meca. E como
era uma cidade de comércio, os povos pagãos com muitos deuses começaram a depositar os seus ídolos em volta dessa pedra. E virou um monumento politeísta que gerou uma feira, uma festa de muitos deuses, que Maomé odiava. Então, quando ele se autoproclama profeta de Alá, ele começa a pregar contra o politeísmo e ele prega contra a concentração de renda. Meca tinha clãs muito ricos e clãs muito pobres, pessoas sendo exploradas. Então, existe dentro do islamismo uma similaridade com o desenvolvimento social, com ajudar pobres, com esses valores. Eu diria que, e com as leis mosaicas, por causa desse surgimento do Islã. Eu diria que esses são os pontos de contato, né, valores ali de Deus. O senso de justiça vem de Moisés, da lei, né, que o muçulmano tem. Diferente de povos budistas e povos hinduístas, que não tiveram contato com o Deus de Abraão e desenvolveram sua justiça própria, que é muito contrária à justiça que nós conhecemos. O islamismo não, entendeu? Muito bom. Você falou, na hora que a gente estava conversando aqui, sobre um pouquinho, né, da sua perspectiva sobre a questão de Ismael ter sido o primeiro filho que Abraão sacrificou e entregou, né? Poderia abordar um pouquinho mais isso aí pra gente? Eu acho uma boa oportunidade de falar. Muitos cristãos acreditam que os muçulmanos foram amaldiçoados, que os árabes são amaldiçoados. Tá faltando ler Bíblia. Se a gente lê a história, vamos botar aí a partir de Gênesis capítulo 20, você vai ver que o imbróglio surge, né? Todo mundo sabe que Abraão recebeu uma promessa, né? Gênesis capítulo 12, sai de sua terra, vou fazer de ti uma grande nação, através da sua família vou abençoar todas as famílias da terra. O tempo passou, Abraão tinha saído e não nascia ninguém de Abraão e Sara. E aí, culturalmente, era uma prática comum que Sara sugeriu. Abraão, é o seguinte, eu sou estéril, sou véia, vou aqui pegar a nossa escrava, que culturalmente era uma prática. Culturalmente aceitável, mas não no reino de Deus. Então, Abraão faz o filho na escrava Agar, egípcia, né? E esse filho nasce, Ismael. Ismael é o primeiro filho de Abraão, não é o filho da promessa, porque não era para dar um jeitinho no que Deus prometeu. O filho da promessa é Isaac, mas Ismael é o primeiro filho de Abraão. Bom, quando nasce Isaac, a escrava ela começa a debochar. A história todo mundo já conhece de Sara. Porque não conseguia ter filho. E quando então nasce Isaac, a Sara fala, opa, agora nós temos o nosso filho, expulsa ele daqui. Ele agora não precisa mais de Ismael, nem Agar, que sempre debochou de mim. Nesse momento, Abraão, ele concorda, mas ele consulta a Deus. E Deus fala, faz o que a sua esposa está pedindo. Quando Deus fala para Abraão para concordar e expulsar Agar e Ismael para o deserto, é o momento que a Bíblia registra que isso foi muito pesado para Abraão, porque ele sabia que Ismael ia morrer no deserto É nesse momento o primeiro sacrifício do filho de Abraão, que não foi Isaac, foi Ismael. Só que o que acontece? E aí que os cristãos precisam entender. Deus não deixou Ismael e Agar morrer. Chega um momento, Abraão põe uma provisão na bolsa dela, com água, e sabe que a provisão não ia dar, porque era deserto, e a expulsa. Quando a provisão acaba, eles estão no deserto, Agar fala, eu não posso ver o meu filho morrer de fome e de sede. Então ela se afasta de Ismael e começa a chorar. A Bíblia registra que ela chora, ela invoca o nome do Senhor. Ela ora copiosamente e clama por socorro. Então o anjo do Senhor aparece. E
ali ele proveu uma fonte. Essa fonte, ela continua sendo adorada pelos muçulmanos. A fonte que salvou eles. Então nós estamos vendo uma escrava egípcia expulsa com seu filho. O que a Bíblia diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uhum. O que nós estamos vendo nessa cena? Agar sendo salva. Ismael sendo salvo por Deus. Eu acredito que nós encontraremos com Agar e com Ismael no céu. O que a gente precisa fazer é contar aos filhos de Ismael que Agar e Ismael encontraram o Senhor Jesus. Uhum. É isso que nós temos que fazer. Portanto, Ismael casa com uma egípcia e dali sai toda a nação árabe, que da nação árabe sai o islamismo. E a gente costuma chamar de filhos de Ismael. E a gente precisa entender como cristão que a nossa oração é para que os filhos de Ismael se sentem na mesa com os filhos de Isaac. Uhum. Sabemos que Isaac é o filho da promessa, mas Ismael foi o primeiro sacrifício que Abraão fez pelo seu filho, está registrado na Bíblia. E eu creio que eles foram salvos. E existem diversas promessas, né? Em relação a Deus mesmo, falando que você vai ser uma grande nação, de você fluirão muitos povos, você será um touro, um boi indomável, né? Na sua explosão de força. Será inimigo do seu irmão. Sim, a gente vê muito isso aí. E amém. A gente ora muito tanto pela nação de Israel no aspecto profético, amém, mas sempre também a gente lembra de orar pelos muçulmanos em si, porque a palavra diz sobre eles. Sim. Um dia eu estava conversando com um amigo, o Vitor Vieira, e o Vitor foi um dos caras que mais nos ajudou na perspectiva escatológica da família de Zascope, sobre o fim dos tempos. E aí eu falando, cara, e no início, né, até a gente tava na nossa ignorância, né, eu falei, cara, parece que Deus ama o povo muçulmano. E aí ele falou, exatamente, Deus também ama o povo muçulmano, e Deus tem promessa pra eles. É isso que ele falou, é isso que é a mesma coisa que ele falou, né? O tempo da cegueira. Mas permanecemos orando pra que todo joelho se dobre. Estamos juntos e pra que tudo se cumpra em Cristo, né? Isso. Meu irmão, deixa eu só te perguntar a última coisa pra gente terminar. A galera que é empreendedora, quer se conectar com vocês, com o trabalho de vocês, tem alguma forma, Instagram, como que funciona? Sim. O departamento que eu coordeno tem primeiro o site da MTB. O que a MTB pode oferecer? Lá não é um centro de treinamento, não é um centro de palestras, não é isso. É uma associação que vai te conectar com organizações. Existem hoje organizações no mundo e no Brasil que ajudam a revelar Jesus através de negócios, seja através da profissão. Alguém que quer usar sua profissão, arrumar uma vaga de emprego num lugar de difícil acesso para revelar Jesus, ou empreender. Legal, a gente chama de fazedor de entenda, esses que vão com a sua profissão. Né? Então, pode se conectar conosco. O site é amtb.org, né? Ou pelo Instagram. Nós temos o Instagram do PEN. O PEN é o departamento que eu coordeno. @PEM, PEM.AMTB. Você vai achar lá. Show. Profissionais e empresas em missão da AMTB. Esse é o nosso contato lá. E vai falar direto comigo, eu que cuido do Instagram, e a gente vai ter o prazer de cooperar para te dar ferramentas, indicar ferramentas para que você avance. Eu costumo dizer que a gente Deus está buscando aqueles profissionais e aqueles empresários que ele chamou para serem missionários. Não é sobre o dinheiro deles, mas é sobre eles terem sido vocacionados com uma vocação específica na profissão do negócio e usar essa vocação para revelar Jesus. Então são esses, né? Porque às vezes a gente pensa, vamos transformar missionário em empreendedor. Não vai. Se ele não for chamado... Uma coisa, outra coisa. Não, eu já vi muitos perder dinheiro. Já vi muitos. Mas Deus está chamando empresários e profissionais para fazê-los missionários. É isso.
né? Amém. Muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço, pelo Léo. seu tempo. Obrigado, Léo. Obrigado pela Abraço. disponibilidade em nos auxiliar lá na escola também. Um prazer. Deus possa recompensar vocês. Amém. Ó, para você que precisa ter mais informações então sobre esse projeto específico do Pastor Beto, vai ter aqui embaixo todos os links, as informações, você entra em contato com essa galera, que eu creio que vai te ajudar bastante. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele amigo empreendedor que precisa aprender sobre como manifestar o reino de Deus por meio dos seus empreendimentos, seus negócios. E no mais, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ficar até o final. E não se esqueça, hein? Você é uma cópia de Jesus. Valeu!